no Quintas com Quintais, vamos conversar com o Light Designer Alan Carvalho. Alan, prazer meu. grande estar aqui. Te agradecer em nome da direção da TV Alerj. E o nosso programa tem esse objetivo de justamente trazer essas figuras que, de alguma maneira, trabalham nos bastidores, né? Nas grandes coxias do carnaval, né? E que nem sempre são lembradas, né? Essa mão de obra tão importante que ajuda a construir essa história. E você é fundamental, né? Por conta das iluminações, né? Iluminação é uma coisa importantíssima, né? No teatro, onde for, a iluminação, TV. E o carnaval traz essa possibilidade. Como é que começa a tua história, especificamente no carnaval? Na verdade, primeiramente, queria agradecer o convite. Meu nome é Alan Carvalho, trabalho com iluminação há quase 20 anos no carnaval, mas nem sempre foi assim. Eu nasci e fui criado numa escola de samba, num bairro de escola de samba, que é a Porto da Pedra, você sabe. Ali a gente fazia um pouco de tudo, sempre foi uma escola muito familiar, né, de bairro, e ali eu comecei a conhecer carnaval em quadra. Posterior, no ano subsequente, acho que foi em 1997, há uns 27 anos, a gente começou a ir para Barracão, eu e meu irmão. Ali eu não era o iluminador da escola, porque ali a gente acabava fazendo um pouco de tudo. 97 já era eu? Se não foi 97, 98, foi o Enredo da Loucura, né? Fui eu. Não foi 97? Olha aí. Olha, você Só que a gente tinha outro rosto, né? Você me iluminou e eu nem sabia. Então, mas ali naquela época a gente fazia um pouco de tudo, né? E aí fui aprendendo um pouco mais, porque eu acho que a iluminação no carnaval especificamente, ela é algo muito fora de tudo, né? Tem tantas coisas que você tem que entender o processo de um modo geral. E ali eu fui ganhando esse conhecimento, até o dia que me deram a oportunidade, se eu não me engano, tenho certeza, foi o Paulo Menezes, no enredo da Maria Clara Machado, Sim. De a gente fazer uma roupa iluminada. Acho que ali não foi a oportunidade, mas foi o divisor de águas de a coisa pegar essa proporção um pouco maior, né? Ali você viu que, pô, esse é o meu caminho. Cara, eu fiz aquela roupa, eu me lembro que eu soldava, foram mais de 8.000 pontos de LEDs, foi à mão, uma, a tecnologia ainda não era como é nos dias de hoje. A partir dali, realmente, vamos dizer assim, eu larguei o que eu fazia paralelo e passei a viver só de carnaval, só de desfile. E o que você fazia paralelo? A iluminação, de modo geral? Eu trabalhei em indústria, em empresas de automação, empresa de iluminação também. Era empresa de tecnologia, né? E trabalhei nela por quase 16 anos. Só que chegou um momento que eu já não conseguia mais conciliar. As duas e a coisa espaços, foi profissionalizando de uma forma onde os profissionais começaram a sair da informalidade. Então eu tive que constituir uma empresa, abrir um CNPJ, aquela coisa toda. Então assim, ou eu continuava sendo o cara do CLT que ia trabalhar numa empresa, ou eu assumiria esse papel de ser o iluminador de uma escola, realmente... Ser um empreendedor. Né? Ser um empreendedor, sim. E não se arrepende, né? Não, nem um pouco. Você sabe que eu trabalhei no metrô do Rio de Janeiro, Companhia Metropolitana do Rio de Janeiro, durante 10 anos. E teve uma hora que eu tive esse mesmo dilema que você. Eu continuo aqui e tento trilhar uma carreira, ou eu vou para o carnaval? E posso dizer para você, hoje, essa semana mesmo eu estava conversando com minha esposa, ela falou uma coisa que é verdade. Ela faz algumas fotos, assim, independente de todas as nossas dificuldades, que a gente sabe muito bem que o carnaval acontece, seja ela de projeto financeiro, porque é um processo difícil e grandioso. Nem se fala, né? Mas assim, o final, quando a gente faz algo que nos dá muito prazer, o final é recompensa. Você fala assim, caramba. Eu mudei a história, eu faço coisas... Não é? O Alan é um iluminador que tem uma característica de buscar a inovação, buscar o novo. Ele não se acomoda tanto em termos estéticos e principalmente em termos de tecnologia, né? Eu sei porque trabalhamos juntos em Carnaval 2024
E o Alan sempre traz um plus, uma novidade. Algumas ele levava para outras escolas. Outras ele nos passava lá na porra. Porque na verdade eu acho que o carnaval hoje é isso, né? Você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo para... esse é o diferencial do carnaval, né? Você tem que pegar aquilo que é estático, às vezes, num palco de show, e fazer aquilo com alguém que vai andar 900 metros, pulando, cantando e gritando, e aquilo tem que funcionar, né? Sabe que eu já entrevistei profissionais aqui no Quintas com Quintais, e um deles falou assim, não, eu gostava mais da iluminação quando era só no carro, que aí ele tinha mais liberdade de iluminar aquele cenário que foi produzido por ele. Eu estou falando isso que hoje a Marquês de Sapucaí, ela tem a iluminação específica do carro alegórico, que é abastecida, né, com um gerador que fornece a energia. E agora nós temos a possibilidade de fazer a iluminação no todo do espetáculo. Através das torres, existe toda uma sequência, é um projeto dificílimo, né, de montar. É bem complicado. E esse profissional falou, não, eu gosto mais de iluminar os meus carros. Né? Como é que você concilia as opiniões do carnavalesco, né? Porque o carnavalesco é o tutor da obra, com a tua vontade de criar, de mudar? Na verdade é o seguinte, nos dias de hoje, principalmente, eu trabalho com carnavalescos, cada um tem pontos de vistas e quer expressar a arte dele de formas diferentes. Então, quanto iluminador, o primeiro passo é a gente tentar pegar essa sensibilidade dele, porque a gente está debaixo de um guarda-chuva aonde o projeto é dele, né? Ele tem aquilo, então a primeira coisa que eu tento fazer é nesse primeiro diálogo, coisa que não acontecia antes. Antigamente você mais do que eu, se eu estou a 20 alguma coisa, você está com mais chegava na hora, você bota o refletor aqui na avenida. O iluminador antigamente entrava em janeiro, depois começou a entrar em dezembro, hoje eu começo a trabalhar no mês 7º. Porque participa de vários... Porque a gente começa a participar desde a construção do projeto. Então, quando o carnavalesco começa a preparar um projeto, ele começa a entender o que ele pode usar quanto recurso para poder inserir naquela criação dele. E eu tenho carnavalescos que realmente, eu não vou dizer que são contra, mas eles vão por uma linha, posso dizer conservadora ou anti-luz? Sim. E a gente respeita. E o que a gente tenta fazer é aumentar a nossa condição só naquela alegoria para tentar dar um efeito esperado por ele. Mas eu confesso também que eu vou dando a minha fala. Olha, a gente pode ganhar nesse recurso para tentar inserir. Algumas eu consigo inserir, outras a gente respeita, mas a gente acaba tendo que fazer aquela iluminação muito mais cênica. Exatamente. E não tão show business, vamos dizer assim, né? Então, não existe o belo, o feio, o bonito, são estratégias e são artistas às vezes o próprio enredo pede, né? Justamente. Eu já me deparei com... Eu estava fazendo um enredo histórico, se não me engano, aí o presidente, vamos botar uns LEDs aqui. Não dá, eu falei, né? olha só, LED não dialoga com o período dessa alegoria. É futurista demais, né? LED é LED, não. Sim. LED não é LED. Aqui tem que ser uma luz âmbar, uma coisa mais envelhecida, né? Sim, e também às vezes é difícil você convencer o dirigente, ainda mais esses dirigentes que tomam a frente dos projetos. Não, eu quero assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E na verdade eu acho que aí que a gente vai chegar no ponto que qual é o segredo de usar o que a Sapucaí nos deu de recurso, né? Não é porque está lá que você pode usar de qualquer forma, né? Sim. Ela tem que estar inserida dentro de um contexto, dentro... Isso é fundamental que você esteja alinhado justamente com o enredo, né? Porque senão tem enredo, realmente tem alegoria que é impossível você fazer algo Mas independente de você não fazer nada tão visual, como eu vou falar, volumoso, só o recurso de você poder diminuir o brilho, esquentar um pouco a Sapucaí, que era algo que a gente não conseguia. Não conseguia. Você ficava com aquela luz branca, chapada, então assim,
A gente... Se bem que eu vi a escola ser campeão com luz branca. Não, mas o campeonato ele tá ligado a tantos quesitos, né? E foi uma opção do carnavalesco. Não, eu quero tudo luz branca e foi um grande sucesso. E foi mesmo. Estou falando da Imperatriz Leopoldinense, com o queridíssimo Leandro Vieira. Verdade. Que parece que foi prejudicado no ano anterior com relação... com a Mangueira. Quando diminuiu a luz, ele perdeu o ponto, aí ele falou, não, essa eu quero luz branca. E a escola foi campeã. São os mistérios do carnaval. Eu fiz esse desfile com ele, da Imperatriz, e quando nós fomos lá fazer a configuração da luz, da Sapucaí, ele falou, não quero que faça nada. Eu falava, oi? Pô, Leandro, nada? Nada. Vamos... O que a gente conseguiu foi baixar 10% da luminosidade. Juro pra você. De 100, assim, ele tirou 10 ou 5. Foi muito pouco. E fizemos aquele efeito na frente. Que o samba falava, vai, clarear. Não, foi esse ano que a gente fez. O que a gente... Você tá certo, Mauro. Quando a gente foi campeão, quando nós fomos campeão, no ano anterior, nós não fizemos absolutamente nada. É verdade. No ano subsequente, que foi esse último ano, que a gente ainda fez aquele efeito, vai, clarear, que a gente botou um efeito que ainda andava. O ano anterior não, foi com nada, você está certo. Fomos campeões com 100% e não usamos nada da Sapucaí. Viu? É que eu falo, mistérios do carnaval, Mistérios do carnaval. E o olhar artístico, né? Principalmente do Leandro Vieira, que é um grande artista. Sim. Né? O Leandro, realmente, ele trouxe um outro olhar para o carnaval, né? Aquele Abre-Alas era uma pintura, né? O Leandro, ele, além de politizar mais o carnaval, isso é fato, né? Os enredos dele da Mangueira eram bem politizados, né? Ele traz uma estética, né? Que era um, como é que eu vou dizer, um termo antigo, um deleite para o olhar, né? Esse está muito antigo, né? As fotos, se você pegar as fotos do Abre-Alas daquele campeonato, acho que até para o fotógrafo era fácil, né, cara? Né? Porque Deus me livre, era muito bonito. Ana, que momento você acha que foi o grande explosão dos efeitos? Qual foi o ano que quase todo mundo trouxe uma grande inovação? Porque você faz não só iluminação, mas também se encarrega de alguns efeitos especiais, né? Sim. Você tem algum efeito especial que foi assim, porra, esse foi... Olha, para mim, assim, efeito para o Alain, para mim foi o ano do que a gente fez o manto da Nossa Senhora. Realmente ali eu acho que foi... Tiveram vários. Eu acho que todo ano a gente tem um... Isso que é bacana, né? Você... Tem ano que você consegue, tem outro ano que você vê um companheiro, você fala, caramba, eu acho que o grande mistério do carnaval tá aí, né? Não é só ter o recurso, eu acho que existe também os espíritos do carnaval, aquela curva ali quando entra, você fala assim, caramba, isso aí deu certo. E você não sabe nem por quê, né? É claro que tem uma construção antes, mas eu acho que tem um algo a mais, não tem? Tem, sem dúvida que tem. E é por isso que o carnaval se perpetua, porque não tem um ensaio geral, não tem nada, e ali tudo tem que acontecer. E quando nós fizemos o manto da Nossa Senhora, foi muito engraçado, foi um carnaval com o Renato Lage. Sim. E eu mostrei um pedaço daquele tecido que a gente montou, nós montamos um pedaço e eu mostrei para ele. E ele virou e falou assim, Alain, eu me lembro como se fosse hoje, ia ter uma feira, a gente ia apresentar aquele material na feira. Ele falou, não apresenta para ninguém. Eu já sei onde vou colocar isso. Eu falava, Renato, ele vai por mim. No mês subsequente, ele falou, pô, você consegue fazer um de 3x5? Eu vou botar na comissão de frente. Eu falei, caraca, nós passamos... Foi maravilhoso aquilo. Foi. Vamos para um rápido intervalo e eu volto logo com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com Alain Carvalho, profissional de iluminação do nosso carnaval. Alain, você falou do manto da Nossa Senhora. Sim. E eu te confesso que eu quase usei esse recurso, mas eu fiquei muito preocupado com o custo. Naquela época era bem caro. O custo. E hoje em dia, a iluminação é um dos fatores, é uma das atividades do carnaval que mais consome a parte financeira? Ó, financeiramente, eu não tenho, eu não posso cravar que porque existem
inúmeros setores que é um investimento alto. Mas eu acho que o investimento com iluminação e com efeito, e quando eu ponho esse efeito, são tantos tipos de efeito, eu posso dizer que é uma grande fatia para o carnaval, para a escola. E o dirigente entende que isso hoje, Eu acho com que esse novo recurso, é super necessário. Eu acho que hoje é uma das buscas das escolas também. Eu acho que é uma das buscas até da concepção do carnavalesco. O carnavalesco, quando ele começa a criar, isso é um pensamento meu, porque eu vejo, né? Acho que ele já cria hoje... Imaginando algo que crie esse impacto que, querendo ou não, as transmissões esperam, a mídia, o público, todos esperam algo que vá surpreender, que vá trazer aquele... Carnaval 2024 foi marcado por grandes surpresas de iluminação. Justamente. Né? Sim. 23 nem tanto, Sim. porque poucas escolas, eu acho que umas 3 ou 4 usaram, eu participei eu delas. Eu vejo o 24 como Grande Rio e Viradouro, com um impacto muito grande de iluminação. Sim. Por conta da coloração fluorescente, né? Sim. Que saltou aos olhos no momento que entra com aquela... A gente chama de luz roxa, é isso mesmo? Na verdade ali não tem, é a Congo Blue, né? É o azul, é o mais próximo que chega da conhecida popularmente como a luz negra, que não tem a luz negra na Aquela luz negra que a gente ia para o baile e o dente aparecia. Isso. A maquiagem da mulher pulava. E posso te dizer que, por exemplo, no caso da Viradouro, é aquilo, né? Foi o que você falou lá no início. A gente não conseguiu levar uma alegoria para testar. Verdade. Então, assim, foi um risco da escola, do Tarcísio, que é um já esteve aqui também. Sem palavras para o Tarcísio, um grande amigo que o carnaval me deu. E eu me lembro que a gente ali embaixo, no barracão, a gente já tinha iluminado o carro todo. E qual era a ideia inicial? Era a gente inverter as cores, né? Aí ele falou: Alan, o que você acha? Vamos todo no Congo Blue já direto? Eu falei: vamos, cara. Aí ele falou: o que você acha? Vai dar certo? Eu falei: vai. Aí nós mudamos a iluminação do carro todo. Nós fizemos uma simulação lá do alto do barracão. Claro que não chegou próximo daquilo. Quando a gente fez a simulação, a gente, vai dar certo. Já deu certo. O Tarcísio, quando esteve aqui, falou que as baianas, quando o efeito acontece, as baianas falavam: nossa, nós estamos iluminadas. Foi, e a gente fez lá no 4º andar. Eu e o Tarcísio, a gente pegou nós dois sozinhos, era tipo, a gente esperava meio que o barracão dar aquela esvaziada. Aí a gente botou vários equipamentos em cima para poder fazer essa simulação, porque até então a gente não tinha a certeza. Porque quando a luz ficava pronta, já é tão em cima que você não tinha como refazer nada. Então, assim, imagine você investir todo aquele valor em materiais que geram, que são refletivos, para depois não dar certo. Não tinha mais como voltar. Mas deu muito certo. Deu. Tá sim, Carnaval 24 marcante em relação a essa tecnologia e essa nova função do carnavalesco de também produzir a iluminação, trabalhar a iluminação. E eu acho que o Tarcísio, nesse ponto, eu posso te falar que ele é um cara que ele entendeu, é um grande artista, e acho que realmente ele entendeu essa... como usar... Pegou no peso certo, sem pesar a mão demais. E agora muita gente vai na linha. Mas aí não tem jeito. Você lança um produto, no ano seguinte todo mundo usa. Não, mas eu acho legal porque vai ficar marcado, né? Vai ficar marcado para a escola, vai ficar marcado para o artista que desenvolveu. Me marcou também enquanto responsável pela iluminação da escola, porque acabei estando debaixo desse guarda-chuva, desse artista que se tornou um amigo, e ele parceria, né? Uma grande parceria. Sim. Olá, vamos ver umas fotos? Vamos. Eu queria que você dissertasse sobre cada uma dessas. Isso é Viradouro, né? Esse carro, eu vou voltar ao Tarcísio. Ele é um cara que ele desenhou o carro, ele falou assim: Alan, eu fiz o carro para você.
Ainda era Tarcísio e Marcos, né? Era Tarcísio e Marcos. Uhum. Ele falou para mim, eu fiz esse carro para você, vou botar um material que absorve iluminação e eu preciso que ele vá mudando de cor na avenida. Na transmissão também no carnaval, o pessoal da Globo até veio do nosso lado para ver como funcionava. Então a gente gastou muito equipamento, ele tinha uma mesa que controlava tudo para que essas cores fossem mudando e no momento que essa máscara abaixava, ele dava um estrobo, uma característica mais sombria. Cada carro agora que tem uma mesa, ou você usa a mesa só para configurar e depois solta? Não, cada carro vai com uma mesa de operação. Em alguns momentos você tem que ir com um operador junto, em outros carros você consegue botar ela já pré-setada em loop, que ela vai gerando aqueles movimentos. É importante frisar que cada carro alegórico desse carrega um gerador de mais ou menos quanto? 100 kVA. 100 kVA. É a média. E hoje com o recurso do LED, o LED consome menos, né? O LED ele consome menos, mas nossos grandes artistas vão inventando mais e mais coisas. Então assim, você tem tantos efeitos que também tem outros equipamentos que consomem mais. Então assim, tudo aumentou. Olha esse aí. Isso foi Salgueiro, Belo Carnaval. Aí, vou te dar um exemplo. O LED, mas aí você vai ter várias bombas da parte da água, né? Você teve muito movimento, que era também feito por motores, então assim, há um consumo grande, você tem que ir com uma vamos dizer assim, com uma boa tolerância. Você tem que deixar sempre uma margem. Uma margenzinha. Esse é Edson Pereira, né? Edson Pereira. Belíssimo. Foi um carro trabalhoso porque tinha uma iluminação toda ali em volta daquele chafariz, que tinha que ser a prova d'água, tinha que ter o IP de proteção certinho para você não ter um problema. Sempre que a gente trabalha com água, é uma coisa também... Eu fiz um carnaval no Salgueiro sobre o Pantanal. Sim. A escola ficou em 4º lugar, uma pontuação máxima em alegoria. Todos os carros tinham água. Um inferno. Água. Um inferno. Olha, que meus amigos da água não fiquem chateados. Mas quando tem água, o iluminador já faz assim, ai meu Deus do céu. Esse é viradouro, né? A comissão de frente. Essa foi uma comissão de frente que a gente trabalhou quase 6 meses. Eu fui responsável pela iluminação. A Priscila e o Rodrigo, que é outros grandes amigos que eu consegui, que o carnaval me deu. Priscila e Rodrigo são os coreógrafos da comissão de frente. Fantásticos. Então, assim, trabalhar com eles realmente é a certeza que você tem que começar a trabalhar. Acabou um carnaval, começa o outro. Ele falou, Alan, eu quero mudar a lateral do carro toda. Então, toda essa lateral a gente teve que correr atrás de difusores. Então, a gente tinha, além da luz que ficava para a parte cênica, que era as ribaltas, eu precisava mudar ao mesmo tempo também toda a parte lateral do carro por trás dessas raízes. Então, a gente tem uma outra foto desse carro. Que aí já revela, ela já está vermelha. Aí já revela o efeito especial que você falou que deu muito trabalho, né? Deu. Esses ventiladores, a gente ficou quase 5 a 6 meses desenvolvendo ele para chegar ao ângulo certo para fazer roda-moinho. Aí, por fim, nós chamamos, eu não lembro quem trouxe, tivemos que trazer um físico. Um engenheiro eólico. Esse físico, ele, eu não lembro o nome dele agora que me falha a memória, mas uma pessoa muito bacana. Ele é responsável por túnel de vento na Faculdade Federal. E ele chegava, engraçado que ele chegou lá com uma varinha e uma fitinha. Eu falei, caraca. E ele começou, meio que ninguém deu nada, né? Daqui a pouco ele me mandou o mapa com os ângulos. Tá. E deu no que deu. Deu no que deu. Para quem não assistiu, como História de Frente da Virada, tem um momento que o personagem central surge e é criado um roda-moinho com aquelas... Então isso foi feito por ventiladores. Sim. Controlou a natureza. É isso aí. Esse também é um marco, né? Esse foi o que a gente estava conversando anteriormente. Porque, na verdade, isso foi comida mineira do Salgueiro. Tem mais de 10 anos? Não sei. Mas deve ter uns 10 anos. Por aí. Deve ter uns 10 anos. Então, assim, ninguém praticamente trabalhava com LED em roupa, mas não com ele flexível. Então, nós levamos também 5 meses construindo esse tecido na mão. Tinham 13 mil pontos de LED. Nossa. Eram 13 mil pontos de LED. Você tem que fixar um a um. Um a um. A gente pegou um tecido, furou, aplicamos os LEDs todos,
depois a gente gerenciava a imagem. Eu pessoalmente... Na verdade, você criou um painel de LED flexível. Flexível, sim. Na verdade, a gente tinha visto isso lá fora. Eu importei os LEDs, porque assim, para você importar o produto todo era impossível financeiramente. Eu importei os LEDs e a gente montou esse tecido aqui e eu fui com um computador dentro daquela alegoria que tinha uma bola e eu ficava com o computador ali. Porque tem que ter a proximidade, né? Sim, tá vendo aquele cabo ali? As pessoas não perceberam, mas existia um cabo que se ligava à tela. E nesse dia choveu, tá? Choveu, esse manto ficou pesando quase 100 quilos. Esse manto, minha gente, ele ia mudando, as imagens iam Sim. mudando, Sim. mudando, né? Ia. E era lindo, o Ele efeito fazia, maravilhoso. no final ele fazia a imagem do salgueiro, foi muito bonito mesmo. E aí é a Viradouro já com esse efeito que o Alan falou aqui, do fluorescente, já usando o recurso da iluminação nova, entre aspas, da Marquês de Sapucaí, né, Alan? Na verdade isso aí foi um trabalho, a gente, além de ter feito as alegorias, a gente tem que ir para Sapucaí, a gente se junta com a equipe da Sapucaí, a gente tem que fazer toda, porque qual era a preocupação? Tinha que ser tudo muito cronometrado, porque a gente não podia depois, porque isso acontecia. Quando a comissão de frente fazia um efeito, esse efeito se estendia. Mas logo depois ele tinha que voltar, porque entra o casal de mestre, sala e porta-bandeira, e eles não poderiam entrar no escuro. E a gente também não queria que essa luz ela passasse para o setor que não tinha esse recurso do fluorescente. Então, assim, foram muitas madrugadas ali, setando o espaço, setando o limite, medindo, né? E você tem que imaginar, de alguma maneira, sim, o andamento da escola. Foi esse o grande... O que a gente está conversando aqui, porque a Marquês de Sapucaí, ela tem lá os refletores, e a alegoria, ela vai, é um cortejo, né? Então, sim, a alegoria está aqui andando. Então, essa alegoria recebe uma luz azul. Essa luz azul tem que acompanhar a alegoria, então os refletores têm que ir acompanhando. Sim. E aí o Alan tem essa função, né, de criar esse andamento. Mas é o que eu estou te perguntando, e o andamento da escola, como é que você concilia isso? Na verdade a gente cria cenas e é como se a gente dividisse a Sapucaí em pedaços, né? Uhum. E depois que a gente cria todas essas cenas e fica gravado na mesa, fica um operador nosso lá que tem um contato tanto visual do desfile, mas existem câmeras que ele vai seguindo. E no final de tudo, o desfile fica na mão daquela pessoa. Esse ano foi até a Tuca, que é uma outra grande amiga do Carnaval, nos deu, que era a pessoa que ia dando esse... não, vai. Enguiçou um carro, para justamente, porque não tinha como a gente deixar pré-programado, porque é aquilo. E se der alguma coisa, um diretor pediu para segurar a escola. A gente errou tudo. Perde tudo. Esse outro grande momento, né, do Tarcísio. Foi esse tripézinho não, porque não existe mais tripézinho no Carnaval, né? Verdade. Isso só há 20 anos atrás. O tripé agora é um carro alegórico. Ele tinha esse movimento em cima, tinha essa água. Quando ele entrou, eu confesso também que era um dos nossos xodóis lá no barracão. É o que eu falo, controlar a água, né? Você acabou de citar esse problema. Sim, ficou bem legal. Eram peças de acrílico que a água passava e a gente criou essa iluminação. Ele falou, Alan, eu não queria uma luz chapada. Você vê que a gente botou um tom mais azulado embaixo e mais esverdeado em cima. E ela fazia esse movimento também para não ficar estático. Essa alegoria, né? Junto com a outra a que vem logo atrás, tem um zinabre, né? Uma coisa, né? Sim. É belíssimo. E ele faz também, ó, como eu falei do Tarcísio, tá vendo? Todas essas tartarugas, todos esses cavalos marinhos tinham iluminação por dentro, os olhos estavam acesos. Então, assim, ele pega o nosso trabalho e também coloca nessa prateleira visual, né, pro público. Sabe usar muito bem. É um querido, né, o Tarcísio. Fora da curva. Alex de Souza. Esse que eu fiquei intrigado. Porque eu cheguei a ligar para o Alex logo depois do desfile. Falei, Alex, como é que você conseguiu dar essa coisa, já era essa coisa do fluorescente, né? Ele saltava, né? Na verdade, esse carro aí, quando ele falou assim, Alan, aqui a gente teve que dar vamos dizer, não vou dizer um passo atrás, porque
é o uso do recurso. Você acredita que a gente não conseguiu dar a cor que ele queria com LED? Era impossível. A gente teve que usar halogênio, que eram os famosos jotinhas de 500. É verdade. E aí nós fizemos uma lateral e o pintor de arte foi fazendo a pintura até a gente conseguir chegar a esse tom que parece que está em chamas o carro, Esse carro é mágico. Ele é mágico. E eu vou te falar, foi um dos carros que mais eu consumi gerador. Porque chegou uma hora que eu virei para ele e falei assim, Alex, não tem mais como botar lâmpada halogênio nesse carro. E era um grande medo, né? Porque a lâmpada halogênio ela esquenta muito. Não podia chover, porque a probabilidade de ela ir queimando e trincando aqueles vidros... Consome muito mais. Mas, graças a Deus, foi um ano que não choveu. E ele fez ainda essa barriga toda em LED, que ele falou, Alain, eu quero que a barriga do ventre seja toda. A gente cravejou essa barriga também com 8.000 pontos de LED. E tinha hora que aparecia a bandeira do Salgueiro. Então, assim, foi um carro realmente que também ficou na nossa memória, tanto do carnaval, mas pra gente quanto profissional também. Sim, eu tô te falando que eu fiquei muito impressionado, a ponto de ligar para ele. Cara, como é que você fez? Ele explicou, eu fiz uma base, depois eu entrei com tecido, depois eu entrei com a tinta fluorescente. Foi difícil, ele fez um pedacinho e levou quase semanas até ele chegar e falar assim, agora vamos Tem carnavalesco chato? O Alex? Não. O Alex eu adoro, virou meu amigo. A pergunta é mais genérica. Tem carnavalesco chato? Que é aquele que acha que sabe mais do que o iluminador. Não, eu quero isso. Não gostei. Não, eu acho que a palavra... Como é que você lida com o carnavalesco chato? É assim, eu acho que a palavra não é chata. Eu, de coração, quando eu converso com todos os carnavalescos, eu consigo entender que ele tem dentro da cabeça dele e que ainda não está no papel o todo pronto, né? Ele já tem a visão, vamos dizer assim, da floresta e não da árvore. E muitas das vezes o meu papel é tentar mostrar que tirar isso. E é claro que tem carnavalescos que não poderiam, eu acho que eles poderiam até absorver um pouco mais de tantos profissionais. Mas eu também entendo que ele tem a certeza daquilo que ele quer, da onde ele quer chegar. E eu respeito muito isso eu não quero isso, quero aquilo. Não quer, a gente retira, não tem problema. Eu dou a minha opinião quanto um profissional da área, mas é claro que sempre a gente respeita o artista, que é aquele que vai assinar a obra pelo completo, né? E essa premiação? Essa premiação, ela é muito especial para mim, sabe? Porque assim, eu falei isso até para o meu filho. Falei, filho, o carnaval é diferente de tudo, né? Você tem apenas uma chance, concorda? Você não tem outra. Você trabalhou, tem uma chance. Eu falei assim, filho, seu pai vai se tornar o maior iluminador do Carnaval Carioca. Bacana isso, né? E ele é atleta. E eu falei, você tem um jogo a cada semana. Eu tenho um teste a cada ano. Então, assim, levaram-se 10, 15, 20 anos para hoje não dizer que sou o melhor, mas estou na prateleira daqueles que estão lutando dia a dia e ano a ano para fazer o espetáculo ser enorme e o nome de todos esses profissionais também serem reconhecido. Então, assim, valeu a pena quando eu peguei lá o CLT, larguei ele e larguei para viver só de carnaval. O Alain hoje é uma grande referência de iluminação na Marquês de Sapucaí. Alain, tem mais uma curiosidade aqui. Você tem a responsabilidade de iluminar os carros, mas essa iluminação que vem lá de cima da Marquês de Sapucaí, ela é responsabilidade sua ou o equipamento já existe lá? Na verdade, a minha responsabilidade é iluminar as alegorias, as fantasias quando são necessárias, e a iluminação da Sapucaí já existe. Então ela é entregue para todo iluminador e para toda a escola. A gente faz as configurações com as cores, com os setores que a gente quer, a gente deixa tudo gravado e a gente faz só a operação desse sistema, mas ela já existe para todas as escolas. Ela é comum a todas as escolas? É comum a todas as escolas. E é de boa tecnologia, de boa qualidade? O que há de mais top hoje é o que a gente tem lá. Alain, a gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, né, que nem foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Mas aqui no Quintas com Quintais, eu sempre deixo uma pergunta-chave para o final.
o que o Alan de hoje diria para o menino Alan, lá do Porto da Pedra? Você acertou. A sua escolha foi correta. Porque eu ainda continuo acreditando que a gente fazer o que ama, por mais que tenha sido cansativo, muitos percalços, fazer o que ama ainda é a escolha correta. Pode acreditar. Sempre gera bons resultados. Sempre. Obrigado, Alan. Eu que agradeço. Esse foi o Quintas com Quintais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.